essa noite especial para nós todos, uma noite de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, queridos irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para agradecermos, ao nosso Deus por tantas bênçãos recebidas. Boa noite, irmãos. Aqui estamos nós agradecendo a cada um que saiu do seu lar para estar aqui, para prestar um culto de gratidão ao nosso Deus. Só Ele é o vencedor da nosso melhor, da nossa adoração, Porque Ele tem feito tantas maravilhas por nós, Agradecimento, ações de graça. Eu queria que você pudesse refletir comigo um pouquinho e o quanto temos a agradecer. Quero falar de bondade de Deus. Filipenses capítulo 4, vamos ler. Se você encontrou, acompanhe comigo a leitura. Diz assim, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Que interessante. Você já parou para pensar o quanto nós temos a agradecer? Paulo diz aqui que ele está alegre sobremaneira. Mas sabe qual é o curioso de ler esse texto? É porque esta é uma epístola escrita enquanto Paulo estava na prisão, estava preso. Talvez, aparentemente, a olhos humanos, Paulo não teria nada para agradecer. Talvez ele teria muitas coisas a reclamar. Mas Paulo, na prisão, ele fala assim, estou alegre sobremaneira, porque ele consegue enxergar muitas coisas para agradecer. Sabe, nós somos especialistas em esquecermos as coisas. E esse esquecimento que nós muitas vezes temos, nos leva a sermos mal agradecidos ou vivermos infelizes, não contentes ou descontentes com o presente e com as coisas. Sabe, eu me recordo quando eu comprei meu primeiro carro. Eu tinha um sonho de comprar um carro. E eu ficava idealizando esse sonho e pensando que eu seria muito feliz se eu pudesse comprar esse carro. Eu tinha uma moto e quando chovia era muito difícil. E eu queria ter um carro. E aí com esforço eu consegui comprar meu primeiro carro, custou 11 mil reais. Você imagina já o nível do carro por 11 mil reais. Era um Gol branco de 2 portas. Eu chamava de tubarão branco. E esse Golzinho, ele me trouxe alegrias. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a olhar para outros carros. E eu via que um colega meu tinha um outro carro com 4 portas. O meu tinha só 2. Sabe, o outro carro tinha muitas outras coisas que o meu não tinha. E eu comecei a ficar descontente com o carro que eu tinha. Comecei a ficar infeliz. De maneira que aquilo que era uma grande bênção, agora era motivo de tristeza. Isso acontece repetidas vezes em nossas vidas. Sabe, eu me recordo nas minhas leituras, eu gosto de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, os campos de concentração. Talvez você tenha assistido algum filme sobre isso, ou lido algo sobre isso. Se você já escutou o relato daquelas pessoas, eu tenho a certeza que você já foi impactado com eles. Eu me recordo de pessoas, depois do acontecido, onde eles estavam agradecendo, onde aquele episódio traumático e devastador fez deles pessoas mais agradecidas. Eu me recordo de um dos relatos, onde a pessoa dizia assim, olha, agora eu consigo valorizar o quanto é maravilhoso poder tomar um banho quente. O quanto é milagroso poder levantar de manhã e preparar um alimento saboroso para comer. Sabe, eu percebo agora o quanto eu sou feliz por ter uma
cama para deitar-me e um cobertor para aquecer-me. Olha, coisa simples que nós não, muitas vezes pensamos. Deitar e dormir. Muitos não podem fazer mais. E nós, muitas vezes, ficamos descontentes, porque olhamos para as coisas que nós queríamos ter ou fazer, e achamos que se nós tivéssemos aquilo, ou alcançássemos aquilo, seríamos felizes. Mas sabe qual é o grande engano? Uma vez eu vi aquele comediante famoso, Jim Carrey. Conhece, né, o Jim Carrey? Ele sabe que ele enfrenta uma terrível depressão há alguns anos, de ser infeliz. Aí ele fala assim, olha, as pessoas acham que se elas alcançassem grande riqueza, comprassem muitas coisas, tivessem fama, elas seriam felizes. Ele fala assim, eu queria que todas as pessoas tivessem isso, para que elas pudessem perceber que isso não traz felicidade. Eu não quero dizer que nós temos que ter uma vida medíocre, não é isso. E temos sim, Paulo fala aqui no verso 11, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gratidão de Paulo não dependia de circunstâncias ou de situações. A gratidão dele brotava de dentro, de um reconhecimento da graça e da bondade de Deus. Sabe, não é que eu teria que ficar feliz com o meu carrinho de meu Gol lá de 2 portas e ficar com ele para sempre. Não é isso. Essa gratidão não é uma justificativa para a mediocridade ou para uma vida insignificante, não. Na verdade, eu posso buscar coisas grandes, estando feliz e realizado com as conquistas graduais que eu tenho ao longo do processo. É uma gratidão crescente, uma gratidão que vai se acumulando. E aí, porque aqueles que esperam que só serão felizes quando chegar lá, perceberão que muitas vezes aquilo almejado não promoverá ou resultará naquilo que eles imaginavam, nós imaginamos. Mas se eu sou grato por cada passo que eu dou, eu vou ser feliz ao longo do processo. Ainda mais quando chegar lá. Bom, quero finalizar essa breve reflexão. Paulo, no verso 12, fala assim, tanto ser estar humilhado como também honrado. Paulo diz que as circunstâncias não são capazes de demovê-lo do seu propósito com Deus. Quando eu sou honrado, eu sei lidar com a honra. Ela não me corrompe. Quando eu sou humilhado, eu sei lidar com a humilhação. Ela não me traz uma enfermidade. Ela não acumula em meu coração rancor, ódio e frustração. Não, eu sou grato a Deus. Mesmo aqui nessa prisão. Se há alguém que poderia requerer de Deus muitas recompensas, seria Paulo. Mas ele preso, ele diz, eu sou grato a Deus. E ele termina no verso 13 dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. E aqui há um paradoxo aqui, porque no verso 11 que nós lemos, quando Paulo fala, porque aprendi a viver contente, a ênfase aqui é na conquista de Paulo. Ele aprendeu a viver contente, ele conseguiu alcançar esse objetivo, esse estado de espírito, ele aprendeu com os seus méritos. Mas aí no verso 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo quer dizer o seguinte, sabe, tudo que eu conquistei foi por meio de Deus, ao esforço humano, à busca de Paulo e ao concretizar-se com o poder de Deus. Ele quer falar o seguinte, não são pessoas, não são circunstâncias que me tornarão infelizes ou ingratos. É Deus que me fortalece. Não são pessoas, circunstâncias ou contingências que irá me fazer ser infeliz. Porque, apesar de qualquer coisa que aconteça, eu aprendi a ser grato no Senhor e sempre há o que agradecer. Sempre há o que agradecer. Você pode reclamar do sabor da comida, mas se você reclama sobre o sabor da comida é porque você tem paladar. E quem pegou Covid aí perdeu o paladar e o olfato sabe como é ruim não sentir gosto no que você come. Não ter prazer em uma grande fonte de prazer, que é o paladar e o alimentar-se.
Temos coisas a agradecermos a Deus nesta noite, nesse final de ano? Temos muitas coisas. Talvez muitos são infelizes porque não aprenderam ainda esta lição. E talvez Cristo queira que você possa abrir o coração e permitir que Ele faça esse milagre em sua vida. E por isso vamos falar e vamos cantar sobre isso. O Salmo 23, verso 6, diz que a bondade e a fidelidade de Deus nos acompanharão todos os dias de nossas vidas. E o Salmo 145 traduz a mensagem de que devemos exaltar a Deus, pois Ele está sempre em meio às nossas provações. Na verdade, Cristo, Ele assiste à provação. Precisamos confiar na bondade de Deus em diferentes momentos da nossa vida. Por isso, vamos louvar a Deus com este hino, a bondade de Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, para finalizar as obras que Ele preparou para nós, de antemão, desde antes da criação da nossa existência. Efésios 2, verso 10. Deus tem planos de prosperidade, esperança e um grande futuro para nós. Jeremias 9, 29, verso 11. Sobre Deus e suas obras completas, continue a refletir na graça de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 9 nos diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então nós vimos aqui no contexto, ali no verso 7, o apóstolo Paulo diz: foi-me posto um espinho na carne, através de um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim do que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que os afastasse de mim. Através desse espinho, então, Deus colocou a humildade no coração de Paulo, E a graça de Deus, então, era suficiente, então, para ele estar em comunhão com Deus. E o que é graça? Graça é um favor imerecido que eu obtenho de Deus, mesmo eu não fazendo nada para merecer tal coisa, Deus me concede. Então a graça é tudo que nós precisamos e não precisa de mais nada. Paulo não somente aceita, mas se alegra nas suas fraquezas, mesmo através das perseguições e de necessidades e angústias. Então é um convite total para que nós dependamos 100% da graça e do cuidado de Deus em nossas vidas.